Cultura Geral. Apoio UniBH, onde suas notas desbloqueiam um universo de possibilidades. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai tratar um pouquinho de educação financeira que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de crise, um momento de pandemia, um momento em que as relações econômicas estão um pouco conturbadas. A gente tem também o controle financeiro das famílias, né? As despesas das empresas que tinham com a relação das pessoas no próprio campo da empresa, muda essas relações, as despesas ficam mais dentro da casa. A gente tem que pensar tudo isso, é um momento de revolução, né, nas relações humanas e também entender um pouco mais dessa modernidade líquida que a gente está vivendo, né? A gente tem tratado aqui ao longo desses pelo menos 2, 3 anos, falando muito de Bauman, que tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo, e pensar nas relações humanas, e obviamente que as relações econômicas estão dentro delas, é fundamental para a gente poder ter um pouco mais de qualidade de vida, principalmente psíquica, já que o capital, o dinheiro, a economia, ela acaba que ela materializa, de certa forma, a felicidade. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui a doutora Bruna Capellini, que é conterrânea aqui do programa, minha conterrânea também aqui da cidade de Nova Lima, que é a sede do Cultura Geral, e eu fico muito feliz. Bruna, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, é um prazer te receber aqui, nessa terrazinha nossa que é fria, né? Geladinha. Isso aí, Ederson. Primeiro eu queria te agradecer enormemente por esse convite. É uma alegria ter recebido esse convite do meu conterrâneo, falar sobre esse tema de extrema relevância, né, para o nosso país, para o nosso momento. Então, agradeço enormemente o convite e espero poder contribuir um pouquinho sobre esse tema. Estamos recebendo também o Igor Fonseca. Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para a gente tratar desse tema que tem custado tão caro para a sociedade brasileira, né? A falta de educação financeira, né? Tanto nas escolas primárias, ali no básico, né? Das pessoas entenderem como que funciona isso também fazer parte da cultura educacional do brasileiro, né? Eu falo por mim, né? É tão difícil isso, e às vezes até tão difícil conversar sobre isso, mas eu acho que esses passos são importantes para a gente poder mudar essa rota desse navio, para que a gente não tenha mais colisões mais profundas, né, nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ederson, pelo convite. Boa noite a todos. Realmente, principalmente nesse momento de pandemia, onde as relações sociais estão mais conturbadas, né, a educação financeira ela vai ser um fator crucial para que a gente possa, ou para que a sociedade como um todo possa sair desse momento tão conturbado, né? Aquele que não tem educação financeira, ele, de certa forma, ele está beirando o analfabetismo, né? Então, é complicado mesmo ter que conviver com esse tipo de relação sem ter esse conhecimento. Gente, eu estou me sentindo analfabeto já de uma vez, que eu sou um cara completamente descontrolado. A gente vai tratar desses temas, né, e a Bruna, mas a educação financeira ela não fica restrita apenas ao conhecimento da economia familiar, digamos assim, né, de como lidar com as suas próprias finanças, mas o conhecimento geral mesmo. Uhum. Né? Mesmo aquele que tem o seu próprio controle, mas que tem a capacidade de poupar, sem o conhecimento específico da educação financeira, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, ele acaba perdendo. Então, não é só a lógica de como cuidar da minha economia familiar, mas também do conhecimento maior sobre o que é o mercado financeiro, como funcionam as instituições, como funcionam as relações entre os entes de mercado e os cidadãos. Então, isso é que é muito importante, a gente ter pelo menos um conhecimento básico sobre isso.
Para quebrar o gelo, eu queria contar uma historinha aqui, que foi um caso, né? Inclusive eu vi semana passada, que tinha um sujeito que juntou muito dinheiro, e estava juntando dinheiro, Aí um amigo dele perguntou, mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Eu falei, não, eu vou guardar, eu não vou fazer nada com o dinheiro. Eu falei, então, vou fazer o seguinte, me dá o seu dinheiro, eu vou te dar uma pedra. Aí ele falou, mas por que você vai me dar uma pedra e eu vou te dar o dinheiro? Você vai fazer a mesma coisa com a pedra, você não vai fazer nada, né? Você vai guardar. Isso aí. Bruna, dá para a gente uma geral do que é educação financeira e como é que a gente deveria ou deve entender o que é educação financeira e como é que isso interfere na vida da gente. Então, o conceito de educação financeira, ele vai muito além do que ter economia, aplicar suas finanças. O conceito de educação financeira, o que é educação financeira? É quando você tem conhecimento, você tem consciência dos produtos e serviços financeiros. A partir do momento que você conhece esses produtos e serviços financeiros, você tem a possibilidade de tomada de decisão consciente dos seus ganhos, dos seus recursos. O Brasil é um país muito pouco equitativo em relação à educação como um todo. E em relação à educação financeira, ainda é muito maior essa ausência de conhecimento. Porque não se fala de educação financeira, não se fala de finança, não se sabe o que devo fazer com os meus ganhos. E a partir do momento que você coloca a população consciente do que é, onde que eu aplico meu dinheiro, qual que é o recurso financeiro adequado, a gente sempre escuta assim, tem vários modelos mentais em relação às finanças. O que eu devo fazer com o meu dinheiro? Eu não posso comprar a prazo. Eu tenho que economizar. Mas o que eu tenho que fazer com ele? Onde eu devo poupar? Eu poupo como? Eu coloco meu recurso onde? Qual que é o meu perfil? Primeiro entender que não existe uma resposta certa, porque cada um vai fazer a gestão do seu dinheiro da forma que entender mais adequada. Então, assim, eu corro daquelas receitas de bolo, de educação financeira, de, você deve fazer isso, você vai ficar rico. Não. Qual é o seu perfil? Como que você entende as suas finanças? O meu perfil, por exemplo, é um perfil conservador. Então, não adianta eu ir para um perfil de alto risco, ainda que o meu retorno seja maior. Mas, para que eu entenda isso, eu preciso primeiro ter um conhecimento básico. No Brasil, a gente tem uma realidade de uma população enorme que sequer é bancarizada. Então, essa é a realidade do nosso país. A gente está falando de educação financeira quando a gente tem uma realidade em que uma grande parcela da nossa população sequer tem algum movimento bancário, não é bancarizada. E isso faz com que as dificuldades sejam muito maiores. Então, todos os programas de educação financeira, eles são muito mais abrangentes do que simplesmente, é o que você ganha, o que você poupa, o que você faz com o seu dinheiro, mas qual é o seu conhecimento sobre isso? E parte de conhecimento básico até os conhecimentos muito mais complexos. Conhecimento básico é onde que eu abro uma conta, como eu abro uma conta, como eu movimento essa conta, como eu acesso um aplicativo de gestão da minha conta, e o que eu faço com o meu salário, onde eu aplico se eu quero poupar, onde eu pego o recurso financeiro se eu preciso de algum recurso em determinado momento. Isso é de extrema importância. Eu ficaria até amanhã falando só do conceito de educação financeira, de tão relevante que ele é, mas dando um overview, esbarra muito nisso. No conhecimento de serviço e produto financeiro e conhecer o seu perfil. Então, é isso. A gente tem, assim, um trabalho enorme no Brasil. Primeiro, de bancarização, porque a população precisa disso e a população que não tem essa bancarização, ela fica limitada nas suas movimentações, nas suas possibilidades. Segundo, de educação financeira. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa discutir com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que serão
os futuros adultos que terão melhor gestão financeira. A gente precisa falar com os nossos adultos, com os nossos idosos. A gente precisa ensinar o que é, onde colocar. E não tem problema nenhum você falar que você tem maior dificuldade disso. Sempre é tempo de ter conhecimento. E o conhecimento é também o conhecimento financeiro, que é tão relevante. Reflete, inclusive, na nossa economia. Se você tem uma melhor gestão financeira, maior consciência de utilização do seu recurso, você vai refletir na economia. É tão forte isso, que um estudo recente da Universidade de Cambridge, ele teve por escopo de que quando você trata desse assunto com crianças de 0 a 7 anos, que estão ali formando a sua personalidade, você fala de conceitos básicos de educação financeira, de poupar, do o que é tomar recurso. Você tem adultos muito mais conscientes de gestão financeira. A gente tem que introduzir isso na nossa educação básica, a gente precisa de falar sobre isso, discutir, e cada vez mais ter consciência do que fazer com isso. Ô Igor, aproveitando esse embalo, eu queria trazer já que você fala das relações sociais e econômicas, eu queria trazer essa conversa para o debate, que o programa tem esse viés também de entender todo esse contexto das relações sociais e as relações sociais e econômicas voltadas para o indivíduo e na sua própria gestão. Como é que a gente amarra tudo isso e traz isso para essa discussão? A questão maior seria oportunizar o acesso à educação financeira a todo cidadão. Né? O que a gente tem visto nos últimos anos, até por um trabalho feito, pelo tipo de trabalho que eu desenvolvo, de advocacia financeira, eu acompanho muito o que o Banco Central faz. Então, em gestões passadas do Banco Central, o Banco Central criou o que chamava, na gestão do Meirelles, ele criou o programa Banco Central Mais, e que dentro da plataforma Banco Central Mais existia a inclusão financeira e o programa de educação financeira. Né? Esse programa ele é seguido hoje com uma outra terminologia na gestão nova do Banco Central, e que ele é chamado de cidadania financeira. E essa lógica da cidadania financeira é tentar capacitar o cidadão, né, no exercício de direitos e deveres relacionados ao gerenciamento dos seus recursos financeiros. Isso só é capaz se o cidadão tiver acesso a essas informações, tiver a condição de ter nem só acesso às informações, porque as informações, de certa forma, elas estão disponíveis na internet. A questão toda o cidadão consegue, ele sabe onde buscar, e se ele conseguir buscar, ele vai saber compreender. O que a gente precisa de uma rede mais ampla de entrega dessas informações ao público em geral. O programa é uma forma de fazê-lo, né? Então, é neste caminho, né? Apenas um adendo nessa questão da educação financeira, que o que se busca com a educação financeira é capacitação. O que a gente precisa é capacitar o cidadão para que ele tenha e possa desenvolver capacidades e autoconfiança para gerenciar seus recursos financeiros. Nada mais é do que isso. Né? A questão conceitualmente é tranquilo. A prática é que não é tão simples, porque a gente tem uma população que tem dificuldade de acesso à educação, né? A pandemia, com as escolas fechadas, isso mostrou, né, o gap que tem entre quem tem acesso à escola privada e a outros meios, né, de se buscar a informação, e entra nessa linha que a Bruna levantou. A gente tem uma população brasileira que não consegue ser bancarizada, ela não tem acesso. Se ela não tem acesso a um serviço bancário, obviamente ela não tem acesso à educação financeira. A educação ou essa cidadania financeira, que é o que a gente busca. Bruno, eu queria te perguntar também, assim, nessa coisa da consultoria financeira, da advocacia financeira, disso que você milita. Na realidade, a advocacia, nós que somos do campo, utilizam demais a profissão, mas assim, é um trabalho muito forte, que quando você escolhe aquela área determinada, você tem um trabalho muito forte. Eu conversando, por exemplo, com alguns professores, por exemplo, da Fundação Dom Cabral, da Fundação Getúlio Vargas e tal,
a gente percebe o nível de excelência que precisa hoje nas tomadas de decisão, tanto das empresas quanto dos indivíduos, né? Obviamente que a gente está falando de uma determinada parcela da população que tem acesso a uma condição financeira um pouco melhor, mas também que nesse campo, né, a responsabilidade também é muito grande, né? Como é que a gente pensa nesse campo na hora da tomada de decisão e a importância da educação financeira, Bruno? Ederson, felizmente, a tomada de decisão acerca da educação financeira, ela tem entrado nas empresas privadas e nas instituições financeiras de uma forma muito forte. A instituição financeira mesmo que eu trabalho, o Banco Semear, ele está lançando agora o seu programa de educação financeira. É uma preocupação geral. A gente percebe que esse assunto, ele tem adentrado nas tomadas de decisão no nosso público, que tem cada vez mais exigido, inclusive isso, tá? Então, quando a gente fala de educação financeira para o lado externo, que é o papel também do empresário, que é o papel social, porque toda empresa tem papel social enorme, ele está ali gerando emprego, ele está ali conscientizando, ele está ali carregando inúmeras famílias, né? Então, quando a gente fala da tomada de decisão de, como que é um programa financeiro, como que é um programa de educação financeira, eu vejo cada vez isso mais forte, principalmente no campo de instituições financeiras. E quando você tem empresas de médio, grande porte, essa questão de educação financeira na tomada de decisão já é algo que está desde muitos anos atrás. Essa questão de discussão financeira, de uma boa gestão financeira. Mas que eu vejo que, por exemplo, em microempreendedor, que hoje a gente tem ali o microempreendedor, gente, é uma grande parcela da nossa população. Então, a gente vê, por exemplo, no campo das empresas pequenas e no campo dos microempreendedores, principalmente depois da pandemia, o número de microempreendedor cresceu muito. Essa tomada de decisão voltada a uma tomada de decisão consciente de educação financeira ainda é muito baixa, porque se confunde muito o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Isso é um cenário perigoso. Então, uma das parcelas, um dos campos ali de educação financeira, dos programas que têm sido lançados, inclusive pelo Bacen, por empresas privadas, é conscientizar também aquelas pequenas e os microempreendedores de como que você deve fazer uma gestão separada do que é bens pessoal, do que é bens da pessoa jurídica. E o quanto essa boa gestão faz com que o seu negócio se alavanque cada vez mais. E quando você tem essa confusão patrimonial e essa ausência da educação financeira, isso se torna muito mais difícil. Então, parte muito disso, a questão intrínseca e a questão extrínseca. Ô Igor, compliance é uma realidade nesse campo também? Sim, compliance é uma realidade e eu ia até fazer não seria uma intervenção, mas um complemento do que a Bruna acabou de pontuar, que nessa questão da relação extrínseca das sociedades, né, das empresas, das instituições financeiras, na sua relação com a educação financeira, também faz parte daquele conjunto chamado cidadania financeira, a questão da proteção ao consumidor. Então, como que isso funciona nessa visão de compliance? Né? O Banco Central estabelece, não só o Banco Central, como a Comissão Imobiliária de Valores, né? a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, né? a SUSEP e outros órgãos e aí que integrariam o sistema financeiro nacional, ela estabelece determinados critérios e determinadas normas de proteção e de atuação dessas instituições e cobra a aplicação delas, cobra o compliance, né, de estar em compliance com a norma. Então, uma das formas de aplicação da cidadania financeira é a imposição dessas regras de proteção, né, e de adequação, que a gente chama de suitability, né, de determinados produtos e serviços para com os seus clientes. Então, as próprias instituições, elas acabam fomentando, por compliance, por obrigação, essa educação, essa inclusão, essa cidadania financeira, aplicando essas normas de adequação aos seus produtos e serviços aos seus clientes,
né? Então, o mesmo produto que é oferecido para um gestor de fundo de investimentos, que tem um conhecimento financeiro, ele é aplicado, um outro produto, ou o produto deve ser aplicado de forma diferente para o consumidor, né, o microempresário ou aquele que não tem o acesso nem ao sistema bancário. Então, existe tratamento diferente que as instituições são obrigadas a dar a esses clientes. É o que a gente chama de suitability, aplicando-se o compliance da norma imposta pelo órgão fiscalizador. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre educação financeira, um tema que não é tão recorrente aqui no Cultura Geral, não. Às vezes a gente fala de empreendedorismo, de outras coisas, mas educação financeira, com essa qualidade, às vezes até um pouco difícil de achar essas pautas assim, mas muito bacana. Eu acho que é fundamental a gente discutir isso e trazer isso para todos nós, para entendermos como funciona e como deveríamos agir e também participar de uma sociedade mais consciente com relação ao sistema financeiro. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, um minutinho só. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco de educação financeira, um pouco não muito, nós vamos falar o programa inteiro sobre educação financeira e é fundamental essa pauta de hoje. A gente está recebendo a doutora Bruna Capellini, o doutor Igor Fonseca, a gente está falando desse tema que é tão fundamental e tão importante para a gente nos dias, sempre é, mas nos dias de hoje mais ainda, né? Ô Bruna, eu queria fazer uma intervenção com você sobre essa ideia de empreendedorismo, né? Essa volta que o capital dá e traz uma nova concepção do trabalho, né? Eu lendo e estudando o Byung-Chul Han, ele fala da sociedade do cansaço, essas pessoas que investem, né, em si e ela se entende como empreendedora de si mesmo, né? Então ela começa a criar essa ideia de empreendimento pessoal e, obviamente, daqui a pouco nós vamos entrar nessa seara também da saúde mental, mas como que essas pessoas devem lidar com seus investimentos, com a sua ideia, né? Às vezes a pessoa tem ali um equipamento, que é um carro, uma moto, tem também alguma reserva de dinheiro e vai se aventurar numa ideia de ser empreendedor de si mesmo. Como que a gente pensa isso e traz a educação financeira? E a ideia de trazer esse tema é porque nem sempre a educação financeira está ligada às grandes corporações ou às pessoas que têm muita rentabilidade, mas sim na base do meio para baixo da pirâmide, onde as pessoas precisam sobreviver e entender como lidar com o seu próprio dinheiro, né? Como é que a gente amarra tudo isso e pensa nisso, Bruna?
Eu começaria de um bom estudo da educação financeira. Hoje, como a gente tem falado, assim, existem vários programas gratuitos em relação a esse tema, mas entender também qual é o seu negócio, o objeto, e fazer um estudo antes de colocá-lo em prática. Isso traz uma diferença enorme de como essa empresa vai lidar no futuro. A gente vê que tem um número muito grande de empresas que finalizam após 3 anos de abertura. No Brasil, esse número, assim, é um número gritante. E a gente vê que aquelas empresas pequenas, aqueles microempreendedores que eles estão se prorrogando no tempo e estão tendo uma boa gestão, um bom retorno financeiro, são aqueles que mais se prepararam para o mercado. Primeiro é importante entender, eu já até falei um pouquinho disso, que o patrimônio pessoal jamais pode misturar com o patrimônio jurídico, da pessoa jurídica. Seja ele um microempreendedor, seja ele uma pequena empresa, seja ele uma SA aberta, jamais. Essa separação, ela é quase crucial para você ter sucesso no seu pequeno, grande, médio negócio. Isso é crucial. Você jamais pode misturar o seu patrimônio de pessoa física com pessoa jurídica. E segundo, é entender o seguinte: o que o mercado me oferece? Às vezes, o cenário ideal é você estudar o seu objeto da empresa, onde você vai atuar, qual que é o mercado, esse mercado está positivo, ele está crescente, e fazer uma economia e abrir a sua empresa com suas próprias economias, mas nem sempre essa é a resposta ideal, porque muitas vezes, se você não abre aquela empresa naquele momento, você perde o time. Então, não é ruim você ter um capital de giro, não é ruim você ter um determinado momento, você ter um empréstimo para alavancar o seu negócio, mas você tem que ter consciência se você pegou as melhores taxas, as melhores condições, e se você consegue ter um ganho, né, superior aos suas dívidas. O ganho sempre tem que ser superior às suas dívidas, senão você começa a se embolar, principalmente nas questões das empresas as empresas pequenas. Você tem que ter um grande conhecimento e uma boa pesquisa de mercado sobre isso. Isso é imprescindível. Igor, eu tenho que te perguntar também como que a gente pensa nessa mesma linha de raciocínio nas empresas familiares que ainda não saíram ainda dessa confusão, vamos dizer assim. A gente tinha em um outro momento um mercado que até absorvia isso, né? E isso tem se perdido ao longo do tempo porque as relações econômicas elas têm ficado cada vez mais digitais, né? E nós temos as redes digitais que trabalham muito o desejo do sujeito, né? Então, como que a gente pensa nesses empreendedores, nessas lojas, que hoje é chamado de empreendedores, em outra época comerciantes e pequenos negócios e tal, como é que é pensar isso hoje no campo desses, não só dos investimentos, né, que ele vai fazer na sua própria empresa, mas também nessa condução do mercado, no mercado de capitais, desmistificar esse medo do crédito, né? E por causa do medo do crédito, você deixa de ganhar e você deixa também de potencializar o seu negócio e, às vezes, até melhorar quantitativamente e qualitativamente o seu negócio. Como é que a gente pensa isso, Igor? O que a gente acaba vendo ao longo do tempo, não só estudando, como atuando, né, com as pessoas, é que existe uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade vem com a mudança da geração. Né? As gerações anteriores, na época dos comerciantes, principalmente o mineiro, né? O mineiro tem um jeito próprio de lidar com o seu próprio negócio, ele tem uma visão do negócio diferente, e ele sim tem essa visão de achar que o crédito é algo ruim, que ter, né, num balanço um passivo é algo ruim, esquecendo às vezes do conceito de alavancagem, né? Eventualmente com uma alavancagem financeira, tendo um bom plano de negócios, que o que a doutora Bruna falou sobre a questão da aplicação para os empreendedores é montar um plano de negócios. Isso se aplica não só para o microempreendedor, como para o empreendedor médio, para as empresas familiares e para as grandes corporações.
Elas só trabalham dessa forma, né? O Banco Semear trabalha com base num plano de negócios. Então, esse plano de negócios também funciona para essas. E aí, nessa mudança de gerações, nessa mudança de mentalidade, que vai vir junto à educação financeira, né? A primeira, digamos, dica que eu daria, né, para um microempreendedor, para uma empresa familiar que está nesse processo, ou digamos, nesse momento de transição entre o que era uma geração e a geração atual, é buscar conhecimento. E tem formas baratas e acessíveis de buscar esse conhecimento, né? Enquanto a gente estava conversando, acessei aqui rapidamente o Sebrae. O Sebrae tem inúmeros cursos, acho que são mais de 100 cursos, todos gratuitos, voltados para esse tipo de conhecimento. Emissão de nota fiscal eletrônica, acesso à gestão financeira, fluxo de caixas, né, com mecanismos e instrumentos mais baratos, acessíveis e gratuitos, para que elas possam se adequar melhor no mercado. E principalmente agora, nesse momento, que a gente teve uma parada, né? A economia, obviamente, sofreu, principalmente para os empreendedores, os comerciantes de rua, que tiveram seus negócios fechados e que tiveram que verter os seus negócios para outro tipo de atividade, a atividade virtual, a venda pela internet. Então, é um processo não só que ele seria natural por mudança de geração, mas que acabou sendo acelerado e imposto. Ou é isso ou fecha. Essa digitalização é uma realidade, assim, quem não entender esse campo da digitalização vai fechar o negócio. Eu falava isso há 5 anos atrás, quando eu começo com o programa. Hoje a gente está vendo assim, que, principalmente depois da pandemia, se a pessoa não tiver o time da digitalização, ela tende a fechar, Igor? Eu acredito que sim. Algumas atividades, isso acaba sendo uma realidade imposta, né? Até mesmo quando a gente fala de coisas simples, circulação de papel moeda. Eu, particularmente, não costumo andar mais com dinheiro vivo. Eu uso sempre meios eletrônicos de pagamento. E não só em relações de compras pela internet, mas eu vou à padaria, eu não uso mais o dinheiro vivo. Então, essa questão da digitalização, e eu acredito que isso está bem difundido, tá? Hoje em dia, qualquer comércio hoje vai ter uma maquininha lá que vai aceitar um pagamento por aproximação ou alguma coisa desse tipo. E é a tendência, não tem como fugir disso. Não tem como. É a substituição do que teve no passado em outras etapas, né? De máquina de escrever por computador, agora é o mundo digital, é inevitável. Ô Bruno, uma das coisas que a gente conversa muito por aqui é o sofrimento mental. E obviamente que esse sofrimento mental ele aparece muito forte na questão não só da educação financeira, mas a forma de lidar com o dinheiro, com as finanças e tal. Isso é motivo de muitas brigas, de fins de relacionamentos, motivos de várias desavenças, né? Porque a gente não tem isso internalizado. Eu acho assim, que isso deveria ser uma matéria, obviamente, nas escolas, mas eu penso também que todas as consultorias deveriam participar, trazer essa participação multidisciplinar com a educação psicológica voltada para o campo financeiro. Como é que a gente pode trazer isso para essa nossa conversa, Bruna? Porque de fato, muitas das relações humanas, ou se não for quase na sua totalidade, elas estão ligadas a algum tipo de relação relacionada às finanças. E essas relações podem ser no início de um relacionamento, no término de um relacionamento, na condução desse próprio relacionamento, que é a base, talvez, ali naquele momento, para que a pessoa, ou a empresa, ou a pessoa física ou jurídica, caminhe de forma mais segura. Como é que a gente pensa nessa ideia da saúde mental nesse campo, Bruna? Ederson, a saúde mental voltada à educação financeira tem trazido um grande dano, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que todos já estamos tão sensíveis, e principalmente quando a gente tem que lidar com essas sensibilidades também no campo financeiro. O brasileiro, culturalmente,
ele tem dificuldade de falar de finanças. A nossa cultura, a gente não tem isso no nosso DNA, assim. A gente vê que às vezes tem casais que não sentam e não fazem um planejamento financeiro juntos. Não conversam sobre o regime de casamento, que vai esbarrar na questão da educação financeira e do financeiro do casal, e que vai refletir tanto num bom casamento, num bom relacionamento. A gente vê que pais que não falam sobre a questão financeira com os filhos. Nós estamos num momento muito propício, no meu ponto de vista, que é sempre um ponto de vista otimista. Eu sou uma otimista por natureza, mas nós estamos num momento muito propício de mudança, de mindset mesmo, dessa mentalidade, desse modelo mental no nosso país. E é claro que a gente só muda isso quando a gente começa a introduzir isso nas nossas crianças. Então, todos os programas de educação financeira, quando as crianças veem os seus pais fazendo seus estudos, quando a gente começa a introduzir isso, que é o nosso dever como cidadão. Eu falo que o nosso dever como cidadão é compartilhar conhecimento, né? Nós três aqui, juristas, a gente tem esse dever de compartilhar conhecimento. Então, quanto mais a gente discutir sobre esse assunto, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, quanto mais a gente se voltar tanto no campo público quanto no campo privado, esses programas de educação, introduzir isso dentro das famílias, mais você vai ter uma organização financeira, mais você vai conseguir falar sobre isso e menos doenças mentais você vai ter sobre isso. Que a questão financeira, ela esbarra na saúde física, na saúde mental. Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente discutir sobre isso. É importante a gente entender que não tem problema se você está com uma dificuldade financeira, sempre há tempo de se aprender. Você aprende com 1, 2, 90, 100 anos, sempre há tempo de melhorar. A melhoria e a tomada do conhecimento é parte também de uma decisão. Hoje eu escolho aprender sobre esse tema. E é claro, nem todos têm acessibilidade. O Dr. Igor estava falando aí da questão da digitalização há pouco tempo. Eu tenho uma enorme preocupação com isso no nosso país, porque a gente está falando de uma população que não faz parte dessa digitalização. Então, é nosso dever cada vez mais bancarizar, educar, trazer essa digitalização para todos, de uma forma ampla, discutir, falar, os professores, os pais, os casais, não colocar esse tema como tabu. Ele não é tabu. A gente discute financeiramente, a gente tem que aprender a discutir e a falar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês também, que eu acho que aí são perguntas genéricas. Agora, eu acho que dá para a gente poder trazer um desafio para essa nossa conversa, que é a política de dados relacionada à educação financeira e ao campo financeiro, Igor. Como é que a gente pensa na política de dados, os dados que agora são chamados de novo petróleo, né? Eu entrevistei aqui o Dr. Ricardo Campos, professor da Universidade de Frankfurt, e a gente estava falando sobre a Shoshana Zuboff, que escreve sobre a era do capitalismo de vigilância. E aí, trazendo essas conversas, a gente pensando que os dados eles são tão importantes hoje, e pensando também que esses dados que são gerados pelo trabalho da própria consultoria, talvez eles sejam mais importantes que as consultorias, porque eles são captados, coletados e depois estudados para que aquilo que você, às vezes, ou a pessoa deixou de cumprir, você, com os algoritmos junto com você, consiga, no futuro, melhorar essa condição na tomada de decisão. Está por aí, Igor, assim, essa ideia dos dados, da política de dados, e está tudo envolvido nesse campo, e lidar com isso também é um desafio? Sim, exatamente. Temos recente, né, alteração legislativa que trata da proteção desses dados. Né? Era realmente o novo petróleo. Durante um bom tempo, isso foi tratado como um produto específico,
Tá? Existiam várias empresas que lidam com isso, né? Essas big techs todas têm uma questão muito sensível com relação a esse tratamento de dados, né? Dessas redes sociais, formas de comportamento, e existem estudos e produtos relacionados a isso. E hoje a gente tem uma proteção, existe uma legislação que trata sobre essa proteção. A proteção ela é individual, então significa que o seu dado sobre o seu comportamento, sobre a sua forma de gastos e afins, ele é seu, ele não é da instituição ou da pessoa que tem ou que teria o tratamento desse dado, e existe a relação entre como que essas instituições podem ou não podem, ou essas empresas, ou as sociedades podem ou não podem tratar esse seu dado. Se você vai dar autorização para eles para fazê-lo e como fazê-lo. Então, é uma questão de vigilância mesmo, e está relacionada a esse padrão de consumo, ao padrão de comportamento. Então, ao mesmo tempo que o uso dos dados ele pode se dar para o mal, que é o que acaba acontecendo às vezes com os algoritmos, eu não vou necessariamente dizer qual rede, mas existem redes que direcionam determinados assuntos conforme o seu consumo, elas também poderiam ser utilizados, né, por outro lado, para direcionar no seu consumo consciente, seu consumo de gastos conscientes, seu consumo de qualquer coisa consciente. Então, digamos que é uma mina de ouro, e que pode ser utilizada para os dois lados, tanto para um bem exclusivamente de ganho de alguém, ou como um bem de ganho coletivo, para o fim de educação e tudo mais. O desafio, Bruna, pensar nos algoritmos, pensar nessa política de dados, assim, apesar de termos uma autoridade hoje nacional de política de dados, a gente pensar em administrar os nossos dados também, né? Pensar em que as suas tomadas de decisão vai gerar determinados tipos de comportamento, que vai ser lido pelas big techs, pelos próprios algoritmos, né? A educação financeira também esbarra nesse conceito também de entender toda essa dinâmica também? Esbarra totalmente, elas são praticamente correlacionadas. A educação financeira, esse tema está dentro da educação financeira, sendo mais transparente. Por quê? Primeiro, né, a gente começou no Brasil com o LGPD, agora a gente está falando de política de dados, e esse tema tão forte aí, e nós brasileiros, a gente não tinha consciência da importância e relevância destes dados. E a gente ainda não tem, a grande parte da população não tem consciência do poder e quais são, quem são as pessoas que podem utilizar esses dados. Então, assim, eu sou proprietária do meu dado é de extrema relevância, eu sou a gestora do meu dado. E esse conceito, ele vai explodir daqui a pouco com o Open Bank. A gente está indo para o Open Bank, em que eu tenho uma propriedade dos meus dados, e só que eu posso transferir esses dados para qual instituição que eu escolher. E isso traz ali uma tomada de consciência obrigatória desses dados. Então, é importantíssimo trazer esse tema para dentro da educação financeira, discutir esse tema, para que a gente tenha a consciência do que é e o que é importante desses dados. O que eu faço? O outro tem direito? Se não tem uma lesão do meu direito, que eu não tenho nem conhecimento de que eu estou sendo lesada. E, ao mesmo tempo, é um desafio enorme em questão de tecnologia, é um desafio enorme de gestão para todas as empresas. É uma loucura a gente falar nesse tema, com tanta coisa acontecendo no nosso país, e é um tema que já está aí. Nós já estamos lidando com ele. Então, assim, como que a gente está lidando com ele, né? Qual que é a importância disso? Eu tenho consciência disso? O que eu faço com as minhas propriedades, com os meus dados? Então, assim, é necessário, no meu ponto de vista. Principalmente diante dessa transformação digital que a gente foi jogado nela, né? E a gente tem que lidar com ela a todo momento. Essa pergunta foi extremamente interessante, importante, muito relevante. Maravilha. Tanto essa revolução dos dados foi tão importante que a gente está fazendo programas virtuais há praticamente 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Fora do estúdio,
tá tentando voltar para o estúdio devagarinho agora e tal, mas não é fácil não, viu? Nesse aspecto da utilização do dado, é porque me veio aqui, enquanto a Bruna estava comentando, a questão do cadastro positivo. O cadastro positivo é um exemplo clássico, né, da utilização do padrão de comportamento, né, do padrão de comportamento financeiro que a pessoa vai ter e que, a rigor, lhe traz benefícios, né? Quanto melhor o meu credit scoring, né, o meu cadastro positivo, melhores taxas de juros eu vou ter, melhor acesso a crédito eu vou ter. Só que é uma questão que a gente precisa compreender como ele é formado, de que forma as minhas informações vão para lá, e isso esbarra necessariamente no conhecimento da educação financeira. Se eu tenho uma boa gestão de dados, eu tenho melhor cadastro positivo e eu tenho melhores taxas de juros e eu tenho melhores condições financeiras. Como que a população está lidando com isso? Eu tenho consciência disso? A gente desbarra a todo momento, assim, com problemas básicos ainda de eu vou emprestar o meu CPF, o meu dado, para um terceiro que está sem crédito. Mas esse terceiro, quando ele atrasa uma conta, ele atrapalha o meu cadastro positivo. Então, como que é isso, né? Como que a gente está lidando com isso? É necessário introduzir esse tema, falar sobre esse tema e é nossa obrigação tratar da educação financeira, nosso dever como cidadão. Principalmente a gente está aí nesse campo financeiro. E, curiosamente, culturalmente, o brasileiro tem uma noção dessas listas como listas negativas, né? Vem desde a lógica dos blacklists de empregados que entravam na justiça, contra a justiça do trabalho e não seriam contratados, ou as listas restritivas de crédito, que são até tratadas de forma expressa na Lei de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente fala do cadastro positivo, culturalmente, a primeira coisa que o brasileiro pensa você vai me colocar numa lista restritiva, ela não vai ser boa para mim. Mas por que ele pensa isso? Por uma questão cultural e por falta de conhecimento. Muito bem, gente. Deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo, a gente volta para a parte final do programa, que está uma maravilha, programa bom, passa rápido, né? Não saia daí, é um minutinho só, nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, conversando sobre educação financeira, com a doutora Bruna e com o doutor Igor. É um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta em um minuto aqui. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está indo para a parte final da entrevista e eu queria deixar uma última pergunta para essas duas feras da educação financeira. Bruna e Igor, nós temos as grandes economias do mundo e que sempre trabalhou com esse controle da subjetividade, né? O controle do indivíduo, né? Eu lembro que quando eu estudava Foucault, e estudo até hoje, leio muita coisa, ele fala do controle do sujeito pelo biopoder, que era uma ideia do Estado tomando conta do comportamento das pessoas, né? E hoje nós temos as grandes corporações, que para além do Estado, que são maiores que o Estado, né? Google, Apple, a Samsung e tantas outras corporações que entram na subjetividade do sujeito lá na base, né? Como dizia Foucault, hoje toma conta das mentes das pessoas, introduzindo nela a vontade e o desejo de obter
o produto XYZ. Esse modelo de sociedade que a gente está vivendo, com essas grandes corporações que trabalham o desejo do sujeito, as redes sociais, o Instagram, Facebook, né, que trabalham de fato assim, o desejo do sujeito de obter e que inclui todo mundo na esfera do consumo, é um desafio, Bruna e Igor, eu queria começar com a Bruna, principalmente para a área de consultoria financeira, bancos, né, como você está no banco, né, o CMA, esse controle do sujeito pela subjetivação, incluindo ele pelo consumo, é um desafio, Bruna, para educar ele cada vez mais, é mais complicado? O que você pensa disso? Então, primeiro, a gente tem um modelo mental de que o consumo é ruim. O consumo não é ruim. O consumo não consciente pode ser prejudicial. Então, essa é a importância. Eu consumo de forma consciente. Tem uma perguntinha básica, assim, de educação financeira, que é você tá lá, passa em frente a uma loja e tem o vestido dos seus sonhos. E aí, você tem 3 opções. Você entra nele e parcela de 4 vezes. Ou você não entra nessa loja, não compra o vestido de 4 vezes, vai para casa e junta o dinheiro, espera 4 meses e compra o vestido. Ou você não compra porque você tem outras prioridades. Qual que é a resposta correta? Boa pergunta. Nenhuma delas. Nenhuma. Não existe resposta correta para essa pergunta. A resposta correta é qual que se adequa para a sua realidade. Qual que é aquele momento adequado? Se aquele consumo de 4 vezes foi um consumo que foi dentro da sua possibilidade, que não teve um valor alto de aumento daquele produto à vista, que não atrapalhou, que o seu débito não ficou maior do que o seu ganho e que te satisfez naquele momento, ele pode ser tão positivo quanto você ter deixado de comprar naquele momento porque ele era inadequado. Então, quando a gente fala de consumo, o principal desafio, no meu ponto de vista, é o consumo consciente. As grandes corporações e a inclusão desse consumo, ele é forte, mas o seu consumo consciente, ele faz com que suas decisões sejam adequadas. Bruno, o que você pensa disso aí? Como é que você pensa nesse campo aí? Achei muito interessante esse paralelo que foi feito com Foucault, né? O eterno vigiar e punir, né? Que o Estado, e hoje não só o Estado, mas as grandes corporações extraestatais acabam tendo sobre os nossos padrões de comportamento, de consumo. Isso, de fato, é uma realidade. E é exatamente nessa linha que a doutora Bruna pontuou. Né, o que é o relevante nesse aspecto e como as instituições vão lidar com isso é tentar atribuir o uso consciente de seus produtos e serviços. E aí vai esbarrar naquela conversa dos primeiros blocos que a gente teve, vai esbarrar em suitability, em adequação. Né, por questão normativa, os bancos vão precisar, no caso de banco, né, nós estamos falando aqui de educação financeira, vou pensar sempre em serviço financeiro, os serviços financeiros precisam ser adequados aos seus clientes. Então, por mais que exista, digamos, um impulsionamento a um consumo desenfreado, um impulsionamento a um uso não consciente do crédito ou dos recursos financeiros, as instituições vão ser obrigadas por compliance, por adequação às normas, a fazer esses freios. Então, de certa forma, vai existir o freio por impedimento do acesso ao crédito. Né? E aí a questão da pergunta da Bruna é a questão clássica de economia, né? De microeconomia. É uma questão de utilidade econômica. Né? Se eu compro o carro agora, ou se eu não compro, se eu preciso ou não preciso, depende do meu perfil, né, de gasto, depende se eu penso em economizar para ter, eventualmente, uma melhor condição no futuro, se eu quero gastar tudo hoje, e isso é o básico da economia, da educação financeira. A minha primeira aula de educação financeira foi quando eu era bem pequeno, não vou lembrar exatamente quantos anos, mas a primeira mesada que eu recebi, meu pai me deu, hipoteticamente, R$5. A primeira coisa que eu fiz no colégio foi no baleiro, gastei todo o meu dinheiro.
Comprei bala e distribuí para todos os meus amigos. Eu achei aquilo uma satisfação maravilhosa. Foi lindo, consegui comprar bala para todos os meus amiguinhos da turma. E no dia seguinte eu queria comprar bala, mas eu não tinha dinheiro. A utilidade econômica que eu tive naquele primeiro momento foi uma satisfação momentânea, instantânea, mas que depois me fez falta. Então foi o primeiro momento que eu comecei a aprender a ter educação e saber lidar com dinheiro, que gastar é bom, mas se eu gasto tudo eu não tenho mais do que utilizar depois. Né? Então fica nessa lógica do conceito, né, da utilização econômica, consciente, né, do consumo dos bens, e dinheiro é mais um bem. Quando a gente fala de consumir, né, o dinheiro que o banco empresta é um produto como outro qualquer. E isso também é uma dificuldade que as pessoas têm, né, do ponto de vista de entendimento do conceito econômico, do preço do dinheiro. É preciso compreender que juros é alto significa que o dinheiro custa caro. E dinheiro é um bem como qualquer outro. Né? Eu assentar no melhor restaurante de Nova Lima para comer, vai custar caro. Eu tenho que saber quanto vale isso. Eu preciso mensurar isso. Vai ter satisfação? Vai, mas isso vai precisar ser ponderado. É nessa linha. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Gostaria de agradecer imensamente. Bruna, muito obrigado por sua participação aqui no Cultura. Fiquei muito feliz e muito honrado de te receber aqui, viu? Eu que fiquei, foi uma honra enorme, um prazer falar com você. Seu programa está, assim, espetacular, um sucesso. E falar com o meu conterrâneo ainda é muito maior para mim. Estou muito feliz de ter participado. Que vocês continuem brilhando e trazendo temas tão importantes, fazendo diferença para a sociedade. Parabéns. E mais uma vez, obrigada. Igor, passo das palavras que eu disse aqui as mesmas. Muito honrado em te receber aqui, muito feliz também de ter feito essa pauta junto com vocês, viu? Muito obrigado, Ederson. Eu, na verdade, me sinto um privilegiado de poder participar dessa rodada de conversa, principalmente com mentes tão brilhantes. Eu fico muito feliz por poder participar e tentar ajudar em alguma coisa. Espero que tenha conseguido ajudar um pouquinho. Ajudou demais. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e voltamos amanhã com mais uma pauta super importante aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH, onde suas notas desbloqueiam um universo de possibilidades. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.